Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer um corte e esse corte é essencial começar pela avaliação, por quê? É um corte que é extremamente difícil a utilização diária, dependendo do tipo de cabelo que a cliente tem, ou pode ser extremamente fácil dependendo da finalização que a gente fizer e qual for a avaliação do cabelo, tá? Então, se a gente errar aqui na avaliação, por quê? Muitas das vezes a cliente pede o corte, ela tem a ideia, ela vê na cabeça da modelo, realmente é um cabelo muito bonito, mas ela não consegue se idealizar, ela não consegue se colocar naquela foto. Então, para ela, é aquilo, quando fizer o corte, ela vai ficar igual tá na modelo e na maioria das vezes não é, tá bom? Então, é muito importante a gente fazer uma boa avaliação. Nesse caso específico que a gente trouxe de cabelo para que fosse feito o corte para vocês, eu quero que vocês avaliem uma coisa que é muito importante, a utilização diária. Tá vendo que é um cabelo que ele é ondulado na raiz, como ela usa a Renê, ele já está com as pontas mais lisas, mas a raiz onde tem menos aplicação, ele está cacheado. Então, se for um cabelo que essa cliente não consegue escovar, não consegue ter uma utilização diária mais adequada, vai ter dificuldade. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar ele, deixando os fios mais reto, porque se por acaso ela tiver dificuldade de escovar essa região, também não vai ficar um cabelo feio e nem muito difícil do dia a dia. Então, aqui, por exemplo, nesse tipo de cabelo, se ela falasse para mim, Jefferson, eu quero bater a nuca, quero fazer bem repicadão, um Chanel com nuca batida, bem repicadinho, que é aquele Chanel curvado, o que eu ia indicar para ela? Consegue escovar o cabelo perfeitamente para ficar aquele encaixe lindo? Não, não consigo. Então a gente precisa primeiro alisar, avaliar qual é o caimento desse cabelo liso e avaliar se ela tem uma escova rotativa ou algo que ela consiga fazer pelo menos para dar uma modelada. Por quê? Mesmo que a gente faça o alisamento, esse cabelo vai ficar com fio reto, do jeito que está aqui. Então ele jamais vai fazer a curvatura que a gente precisa. O único jeito dele fazer essa curvatura é numa modelação diária, certo? Então essa modelação, caso a cliente não consiga fazer, não é ideal que seja feito o corte. Beleza, então para resumir para vocês, o que é muito importante avaliar no dia a dia antes de fazer principalmente esse tipo de corte? Cortes grandes, cortes onde a cliente tem muitas opções de prender, de fazer um coque, ou simplesmente tem um cabelo muito pesado, ou já é muito liso por natureza, eles já são um pouco mais simples. Mas esse tipo de corte é essencial. Saber qual é o dia a dia dessa cliente, se ela sabe escovar o cabelo, se ela tem um cabelo liso, se esse liso é natural, se é um liso artificial, pela questão de curvatura, como eu disse para vocês. Num liso natural, ele vai curvar. Num liso artificial de progressiva, botox ou selagem, ele não vai curvar, então vai ser obrigatória a escovação. Se a cliente não sabe escovar, sugira para ela sempre o corte que tenha o fio mais reto e que seja fácil para o dia a dia. Caso ela queira uma sensação de cabelo mais desconectado, ela faz um babyliss, dá uma despojada, amassa o cabelo, fica lindo também, mas no dia a dia, que ela só vai levantar, bater um secador ou não vai fazer nenhuma dessas coisas, o cabelo também fica fácil a utilização, beleza? Então avaliou. O dia a dia da cliente, se esse cabelo encaixa no perfil de rosto da cliente, que é o que nós vamos falar na aula, ou já falamos, se você já assistiu essas aulas de visagismo, encaixou no rosto, tá correto o visagismo, encaixa no dia a dia, a cliente consegue arrumar e fica fácil para o dia a dia dela. Então aí sim você pode fazer o corte, beleza? Feito a avaliação, agora a gente vai para a segunda parte. O que eu gosto particularmente nessa ideia de aula que eu estou tentando passar para vocês é simplificar o processo. Existem os cortes geométricos, onde a gente faz diversas divisões, como aqueles cortes de passarela, os cortes de pivot point, mas nessa ideia aqui é pegar e simplificar para que vocês consigam adequar essa técnica para o dia a dia no menor tempo possível, tá? Para que vocês consigam, dentro do menor tempo possível, já estar efetuando esses cortes. Então, divisão simples, nós vamos dividir 3 partes. A primeira parte aqui, ó, ela vai dividir em cima. Eu vou baixar a cadeira, galera, para que fique melhor para vocês verem, tá? Então, ó, nós vamos fazer uma divisão no meio da cabeça, de preferência na reta do nariz dela. A segunda divisão nós vamos morrer aqui, ó, atrás da orelha. Sempre divisão bem limpa, um segredo bem simples que às vezes as pessoas não conseguem fazer, é fazer essa divisão. Faz a divisão, sai assim, ó. Sai essa divisão toda torta, toda feia. Na ponta do pente, encosta na cabeça da cliente, você vai sentir a vibração na sua mão. Você vai descer, ó, sem desencostar da pele, nem 1 minuto, até sair lá embaixo. Põe o outro dedo por baixo, encontrou o pente, puxa para fora. Pode abrir que está 100% limpo, não tem aqueles caminhos de rato, beleza? Levanta um pouquinho a cabecinha para eu poder ver melhor. Agora nós fizemos aqui, ó, a divisão, vou corrigir porque estava um pouco para frente demais. E aí nós vamos prender, beleza? Então nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado e no final desse processo nós vamos ter 3 partes do cabelo que vai facilitar bastante pra gente na hora de fazer o corte, tá? Se fosse um corte Chanel de nuca batida, eu faria 4 partes. Se vocês quiserem, eu vou fazer aqui as 4 partes
para que a gente possa ver melhor como são as 4 partes, tá? Se fossem 3 partes, seriam assim, ó, exatamente da maneira como a gente está fazendo agora. 2 partes na frente e uma parte atrás. Essa parte aqui, automaticamente, a gente ia fazer o seguinte, ó. Inclina a cabecinha para frente. Fazer a divisão da mecha, que vai ser a nossa mecha guia de comprimento. E o resto a gente prende, tá? Se fosse fazer o corte com 3 partes. A gente corta a primeira mecha, dá uma leve inclinada mais para frente na cabeça da cliente e a partir daqui corta todas as mechas nesse mesmo comprimento. Por que eu inclino a cabeça da cliente para frente e não faço com a cabeça reta? Porque automaticamente eu quero que ela corte com a cabeça na posição ideal para me saber o tamanho, mas ao inclinar para frente, isso faz com que as mechas superiores fiquem levemente maiores do que essa mecha inferior e vai acontecer que quando ela fizer uma escova mais reta, quando ela andar na rua, que ela baixar a cabeça, não vai ficar passando essas pontas de baixo do corte. Se eu corto todo ele com a cabeça reta, levantada como ela anda na rua, no momento em que ela baixar a cabeça para frente, esses cabelos de baixo vão se sobressair aos de cima, mostrando a falsa sensação de que o corte está errado. Na verdade, ele não está. Beleza? Então, para que essa sensação não apareça e que o corte fica perfeito em qualquer posição da cabeça, eu vou cortar a primeira com a cabeça reta, inclinar a cabeça para frente e todas as mechas subsequentes serão com a cabeça levemente inclinada para frente, tá bom? Galera, então aqui ó, mostrei para vocês como se fossem 3 partes, seria assim. Por que eu vou mostrar 4 partes e não vou insistir apenas em 3 partes, por mais que eu acredite que seja mais fácil? Porque nem todo mundo tem uma quantidade de cabelo que é possível prender em 3 partes. Algumas clientes têm tanto cabelo que é necessário, obrigatório, fazer essa divisão. Você viu? Eu usei aquela mesma técnica que eu mostrei para vocês ali, numa divisão simples, sai limpinha a divisão de cima até embaixo. Então aí a gente faz 3 e essa última aqui vai ser a 4ª parte. Beleza? Ó, 4 partes. E aí quando eu faço 4 partes, eu começo por um lado, eu gosto de fazer. Faz um quadrante, faz o outro quadrante na mesma direção, para que ambas as mechas fiquem perfeitamente iguais umas às outras, beleza? Então, terminou de fazer um lado, faz o outro, tá? Mas não necessariamente é obrigado a fazer de um jeito ou de outro, não. O cabelo é arte. O que eu estou te dando aqui é apenas uma base para que você saiba por onde começar e quais as técnicas usar. Mas depois disso aqui, você pode usar a sua criatividade e fazer da melhor forma que você achar. Beleza? Galera, é o seguinte, então, nossa primeira mecha, em alguns casos, eu gosto de escovar o cabelo primeiro, porque quando a cliente tem a raiz muito afro, um cabelo que enrosca demais e tal, mas no caso dela, é apenas uma ondulação. Casos que eu não consiga esticar o cabelo, eu garantir que ele esteja assim, ó, perfeitinho, retinho, aí eu também gosto de escovar, porque aí me dá mais garantia, tá? Outra coisa, não deixar o cabelo secar. Caso o cabelo seque, o ideal é dar uma umedecidinha, porque se ele começa a secar, ele tem dificuldade para você manter a mecha mais esticadinha, tá? E aí isso é ruim. Como a gente está fazendo um corte com explicação, ele demora um pouco e aí por essa razão ele acaba secando um pouco, tá? Então, ó, estiquei aqui, achei a minha linha, vou inclinar a cabeça da cliente levemente para frente e mantive a minha linha, ó, linha de trapézio, certo? E aí vou fazer o corte. Eu posso efetuar o corte em pé ou eu posso efetuar deitado. Qual a diferença? Eu vou ter um corte aqui mais desconectadinho, ó, mas quando você olha no final parece que está tudo igual, só fica com aquelas pontas desconectadinhas, ou eu posso fazer um corte mais pesadão, né? Aquele corte reto, tá? E lembrando que o desfiado que eu fiz aqui foi bem leve, mas em alguns casos, depois de escovado, você pode fazer um pouco mais profundo, tá bom? Mas nesse caso aqui nós não vamos fazer, porque não é a ideia. Aí o corte perfeito, beleza? Fizemos a primeira mecha de um lado, nós vamos executar o mesmo processo do outro lado. Sempre lembrando, galera, se tiver seco, já está com dificuldade para pentear o cabelo, você pode umedecer. Outra pergunta que eu tenho certeza que vai surgir na cabeça de vocês, Jefferson, mas e aí? Minha linha ficou levemente torta, não faz diferença. Por quê? Você está puxando todo o cabelo, indiferente se sua linha estivesse aqui, aqui ou aqui, todo o cabelo está vindo a 0 graus, beleza? Você não está puxando nem para cima, nem para o lado, nem nada. Você está puxando todo mundo aqui a 0 grau. Então, isso é o comprimento do fio, beleza? O que você não pode esquecer é de inclinar igual você fez do outro lado. Inclina, verifica se a mechinha tá bala, certo? Ó, minha mecha guia tá aqui dentro. Lembrando que eu gosto de cortar até nessa dobra do dedo, porque se eu venho muito fundo aqui, eu acabo beliscando a mão. Então, ó,
com a mão esticadinha aqui, vamos fazer a execução de fio reto, porque depois nós vamos desviar. Automaticamente, nessa lateralzinha do cabelo, ó, ela tem uma dobra maior. Por essa razão, vou fazer uma verificação melhor aqui e garantir que o resultado realmente esteja correto, ó. Certo? Fazemos a execução do corte, perfeitinho, e a mecha principal, a primordial, que é a primeira mecha, foi criada aqui. Vamos fazer a verificação no centro da cabeça de novo, só para garantir que não haja nenhum problema, beleza? E sempre verificar se a cliente não está com a perna dobrada, se o corpo está bem centralizado, para não acontecer de a cliente estar com o corpo torto ou a cabeça levemente inclinada para um ou para outro lado. E isso fazer com que, porque a sua base é o ombro, então automaticamente, se ela fizer isso aqui ou fizer isso aqui, ó, e você não estiver atento, você vai tirar mais desse lado do que tiraria desse, ó. Essa aqui está acima do trapézio e essa daqui, ó, ela está passando bastante do trapézio. Se a minha base é o trapézio, eu já tiraria aqui mais um dedo. Quando eu volto a cliente para a posição real, aí eu vejo que os dois estão iguais, certo? Então é sempre bom verificar isso aí, não ficar desatento nessas partes, porque às vezes a gente está conversando com a cliente, está explicando alguma coisa, ou até outras pessoas fora tiram a atenção da gente, então tem que tomar bastante cuidado. Se você é uma pessoa que tem um foco legal, que consegue focar bastante, é mais tranquilo, mas para os que não são, a gente pede um pouquinho mais de atenção, tá bom? Agora pode inclinar bem. Agora eu vou inclinar bem a cabeça da minha cliente, porque eu quero realmente que quando ela fizer esse processo, depois de cortado, o cabelo não apareça aqui, tá? Então, cabecinha bem abaixada. Aí, ó, eu desci, encontrei a minha mecha guia aqui dentro, tá dando para ver direitinho aí? Encontrei a minha mecha guia e aqui também, tá vendo? Ó, ela tá aqui. Então agora eu executo o corte. Sempre eu vou trazer todo o corte para cá, porque a ideia lá na frente é que ele tenha um leve bico. Eu não quero que ele tenha um bicão. Se eu quisesse que ele tenha um bicão, eu tinha que trazer essa parte para o centro da cabeça. Isso nós vamos explicar nos cortes de bicão, tá? Aqui é um corte, como vocês verificaram no resultado final, que a gente quer um bico muito leve, beleza? Então fizemos a segunda mecha, vamos para a terceira e agora a gente vai... Perdão, fizemos a terceira, vamos para a quarta mechinha aqui, dando sequência, foram duas embaixo, agora serão duas no meio. E eu vou dar sequência até lá na frente, vocês vão acompanhando aí o processo, porque nada mais é agora do que repetir todo o processo na cabeça, tá? Lembre-se sempre dos detalhes, cabecinha inclinada para frente, verificar para a cliente se a cabeça dela está centralizada com o corpo, tá? Então se ela estiver sentada com as pernas desdobradas, a cabeça dela tem que estar direcionando o meio do joelho, tá? O meio das pernas ali, tá? Não pode estar nem mais para um lado, nem mais para outro. Sempre trazendo aqui, ó, a linha reta com a cabeça, eu não levo para lá. Por quê? Se eu levar para lá, eu vou arredondar. Essa lateral vai ficar menor se eu cortar ela aqui, ao invés de cortar ela aqui, tá? Então, sempre, ó, linha reta, trago aqui, ó, retinho na cabeça da cliente, tá? É uma diferencinha aqui, ó, vamos tirar esse excesso e vamos deixar correto. Beleza? Aí é só sequência, o mesmo processo até no topo, e quando for mudar a parte da frente, vou explicar aqui para vocês também como que é feito. Galera, é o seguinte, uma dúvida que provavelmente a maioria das pessoas tem, não é assim, como que eu posso dizer? Ela não faz tanta diferença, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem, é qual espessura de mecha eu devo pegar. Eu costumo brincar que é o seguinte, depende da sua habilidade. Se você já tem um pouco mais de habilidade, como vocês podem ver aqui, eu estou pegando mecha grossa. Geralmente, se fosse num dia a dia corrido, eu podia até pentear o cabelo todo e cortar de uma vez, o que a mecha daria quase um palmo. Eu estou usando hoje mecha de 2 dedos. Mas se você tem um pouco mais de dificuldade, qual que é a dificuldade que você encontraria aqui? A dificuldade de achar a sua mecha guia. Eu vou explicar isso melhor mostrando para você aqui. E aí você vai ter mais facilidade de entender. Ao invés de pegar uma mecha de 2 dedos, como eu acabei de pegar, eu vou pegar desse lado apenas um dedinho, ó. Tá vendo? Metade daquela mechinha que nós pegamos do outro lado e você vai entender. Jefferson, eu tô com dificuldade, estou perdendo a minha mecha guia. Então diminui a sua mecha de corte e vai ficar mais fácil para você visualizar a sua mecha guia, tá? Então, ó, pentear aqui a minha mecha bonitinho, essa é a minha mecha de corte, vou verificar a cabeça da cliente, inclinar ela para frente, vou virar mais aqui para poder pegar a iluminação, tá? Ó, beleza, vem aqui, tá vendo aqui, ó, essa é a minha mecha guia, mostra bem pertinho aqui, câmera, ó, a minha mecha guia tá aqui.
Se essa mecha de cima ela for grossa, eu não vou conseguir ver essa mecha no fundo. Eu geralmente não me importo tanto porque eu não uso exatamente a mecha do fundo, eu uso a mecha lateral. Mas tá vendo que aqui eu consigo ver também a mecha de fundo quando a minha mecha é mais fininha? Eu consigo ver os dois, então aí eu tenho mais segurança para executar o processo, tá? Então tá com dificuldade de visualização, tá com dificuldade de conseguir encaixar a sua mecha aqui na mecha guia, corta ela um pouquinho mais fina, beleza? E aí você vai ter tranquilidade aqui na hora de repassar o processo, certo? Então, essa espessura, ela vai servir mais nesse sentido aí. Se você deve ou não deve engrossar, fica aí a critério das suas habilidades, se você tá ou não conseguindo encontrar a sua mecha guia embaixo. Mas sempre eu gosto de usar como referência a mecha lateral, tá, galera? Ó, eu venho aqui, eu pego, a minha lateral, ela tá sempre aparecendo. Eu nunca deixo aleatório, ela tá sempre aparecendo, tá? Nem que seja um pouquinho aqui, mas ela tá sempre aparecendo. E aí eu vou cortando, ó, sempre levando em consideração ela, porque ela não vai me enganar. Não vai acontecer de estar escondidinha ou de estar levemente dobrada, nem nada, ó. Aqui, ó, minha mecha tá toda aqui na mão, aí eu venho, faço a execução do corte e fica perfeito. Beleza? Vamos ver de novo que eu soltei e pareceu torto. Não, tá certinho. Beleza, galerinha, é isso aí. Uma coisa muito importante, pessoal, uma coisa muito importante é vocês verificarem as dúvidas que vocês têm, tá? Então é o seguinte, como é um processo um pouco mais extenso, explicativo, se a sua dúvida tá aqui no começo, quando você chegar lá no final, provavelmente não vai lembrar dela. Então, teve dúvida? Regras de estudo aí, tá? Teve dúvida, já pega o seu caderninho, já anota para quando chegar lá na frente você saber todas as dúvidas que você tem, para você compartilhar essas dúvidas com a gente, para que a gente possa ajudar você a solucionar e com certeza, de repente, a dúvida sua também vai ser a dúvida de outros profissionais e isso não vai ajudar só você. Então, tá em dúvida, anota, deixa tudo bonitinho lá para que você possa depois tirar suas dúvidas, beleza? Ó, última mechinha aqui, penteando. Minha mão tá pesando muito, Fia? Não? Qualquer coisa pode falar comigo, tá? Galera, é o seguinte, uma coisa bem importante aqui é lembrar que nem todo mundo tem aquela tranquilidade na pele do couro cabeludo. Tem gente que tem um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de quietação na pele, ou fica dolorido e tal. Então, é muito importante sempre perguntar para o cliente se sua mão não está pesando. Por quê? Por se tratar de um corte, o ideal é que o pente geralmente passe bem rente à pele para garantir, principalmente quando o cabelo é mais cacheadinho assim, ondulado, que você não deixe nenhum fio para trás. Vou baixar a cadeira de novo aqui, tá, galera? É muito importante trabalhar numa altura que seja ideal para os seus ombros, para não ter nenhum problema de saúde no futuro. Mas, ó, faz aqui, ó. Tá vendo que o pente passa bem justinho para deixar bem bonitinho? Se isso acontecer e a cliente tiver um pouco de sensibilidade na pele, isso pode irritar, pode doer. Então vai sempre se comunicando com o seu cliente, perguntando se está tudo bem, perguntando se sua mão não está muito pesada e fora perguntar se policie também, tá? E às vezes a gente, mesmo se policiando, é bom perguntar porque às vezes você não consegue ter uma noção de realidade de como tá para aquela pessoa que está sentada na cadeira, beleza? Então, resumindo é isso, ó, fizemos aqui a parte de trás, essa nossa última mecha, tem um fiozinho enroscando por aqui, proteger para lá, ó, nossa última mecha, cortando as duas, baixa mais um pouquinho, filho, cortando as duas laterais aqui, ó, bem justinha, ó, pra gente poder tirar o topo. Tem que tomar bastante cuidado, tá, galera? A cabeça inclinadinha, porque senão, ó, dá uma diferencinha. Na última mecha, provavelmente a gente inclinou um pouco menos, e aí deu essa diferencinha aqui, já voltei a corrigir. Então, sempre faça essa verificação. Se não der para fazer no momento, ó, aconteceu, passou, inclinou menos, subiu e tal. Quando você fizer a escovação, você vai perceber isso, tá? E aí você consegue corrigir depois. Lembrando, quais são as características desse tipo de corte? Característica, fio, cabelo curto. Na verdade, aqui a gente pode até colocar como um cabelo quase médio. Cabelo mediano. Um cabelo de fio reto, tá bom? Não estou usando estruturação desfiada no corte, eu estou usando a estruturação reta, base reta.
cabelo com peso. Isso aqui não é um cabelo para quem quer dar leveza, para quem quer dar movimento do jeito que tá aqui, tá, galera? Depois eu vou dar o movimento na hora de desfiar e vou explicar para você. Mas se eu deixasse o corte como tá hoje, é para aquela cliente que quer o cabelo com peso, sem leveza, o fio mais reto, sem repicado, para clientes que têm progressivas, para clientes que não conseguem escovar o cabelo no dia a dia. Esse é o processo. Só que depois eu vou ensinar vocês, na hora de desfiar, como tornar esse processo mais harmonioso, deixar esse cabelo mais bonito, beleza? Galera, é o seguinte, ó, fizemos então o corte da parte de trás e agora vamos efetuar o corte da parte da frente. Ó, se vocês repararem, tá dando uma diferença aqui de 2,5 dedos, quase 3, no comprimento do cabelo. Automaticamente, essa é a parte que a gente tem que se preocupar bastante, por quê? É onde a gente quer deixar o caimento, que vai definir aquele contorno do rosto, que vai desenhar, que vai... É a parte onde pode literalmente alterar o nosso visagismo. Por quê? Essa é a parte que modela ou não modela o rosto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a ideia é deixar esse bico levemente maior do que a parte de trás, para que a gente possa dar uma falsa sensação de bico, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou virar aqui só para vocês verem a divisão e depois eu volto na posição normal. Você pode pegar já tudo, se você tem destreza, se não tem, divide em 2, no caso dessa quantidade de cabelo. Se precisar dividir em 3, em 4, em 5, isso aqui é livre, tá, galera? Não tem uma regra. Depende muito mesmo do profissional. Se você tem mais habilidade, você fica livre. Se tem mais dificuldade, sempre pega mechas mais finas, tá bom? Então, ó, vou dividir final até lá na frente, só para vocês entenderem, ó. Nós vamos fazer o penteadinho. Ele tem que passar atrás da orelha, tá? E aí nós vamos centralizar de novo a cabeça da nossa cliente, vamos inclinar de novo para frente. E aí, qual a diferença? Eu poderia trazer toda essa mecha para o centro e cortar aqui no centro. Só que o que vai acontecer quando eu corto aqui no centro? Eu vou deixar esse bico muito grande. Eu não quero deixar esse bico muito grande. Então eu vou cortar na onde eu disse para vocês, em linha reta aqui nesse canto. Até o de cima eu vou trazer nessa direção, tá? Vou trazer todo ele nessa direção. Vou juntar aqui. Se for muito cabelo para você, pegue mechas mais finas, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, aí penteia todo para trás aqui, beleza? Penteamos ele todo para trás, cabeça centralizadinha, vamos inclinar bem lá embaixo, tá bom assim? E aí a gente vai cortar, pode voltar até um pouquinho mais, aí tá ótimo, ó, tá? Em linha reta, atrás da orelha, linha reta para cá, ó, esse cabelinho retinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Quando eu olho para essa linha, ela tá reta, ó, ela não tá nem abrindo, nem fechando, abrindo ou fechando, ela tá reta. Esse é o segredo para o bico ficar mais razoável. Quanto mais eu trouxer para cá, maior o bico fica. Lembrando que se eu fosse trazer para cá, ela tinha que percorrer esse caminho, não esse aqui de baixo, tá? E se eu abrir, eu vou arredondar, ele vai ficar menor. Então, linha reta para um bico suave. Ó, minha mecha guia tá aqui, dedinho reto. Beleza, fizemos o corte da primeira fase, aí nós vamos buscar a segunda fase. Provavelmente a maioria desses fios não vão chegar aqui atrás, no caso dela, porque ela tem uma franjinha na frente, nós não vamos mexer na franja, é um processo que a gente vai deixar crescer. E o que chegar aqui, a gente tira. Jefferson, e o que não chegar? O que não chegar, você preserva, deixa, escova o cabelo, verifica se há algo que você possa fazer para melhorar. Caso não há, só manter e esperar crescer. Galera, é o seguinte, ó, aí desse lado aqui eu vou fazer ele inteiro, não vou dividir as duas mechas, só para vocês entenderem o que eu estava dizendo lá. Tipo assim, cabelo é arte, não tem aquela regra, você tem uma base que você precisa seguir, que nada mais é do que geometria, o ângulo. Se eu inclino muito para lá, se eu inclino muito para cá, se eu vou abrir ou fechar 90 graus, 0 graus, 180 graus, tudo isso vai gerar um efeito, tá? Cabeça da cliente bem centralizada, inclinada para frente na mesma inclinação que estava antes, cabelinho bem esticadinho para ficar bem bonitinho, tá? Aí você vai olhar ali na frente, alguns fios pode ser que não ficaram tão esticados, mas qual que é a diferença? A diferença é que provavelmente esses fios aqui, ó, eles são fios menores, olha lá, são fio menor, então ele não vai chegar aqui de qualquer jeito. O que chegou estava esticado, o que não estava lá, mas ele não faz diferença, é um fio de franja e aí ele não faz diferença. O que chegou tá aqui e o que não chegou a gente penteia 2, 3 vezes se for necessário para verificar e não deixar passar essas pontinhas. Beleza? Então faz uma verificaçãozinha aqui, ó, os dois lados. Ao chegar no centro da cabeça, ó, tem uma pontinha passando aqui. Ao chegar no centro da cabeça, os dois lados iguais, beleza? Ó, centralizadinho, os dois lados. E aí tá bala. Não precisa fazer isso porque na hora de você verificar lá na frente você já vai ver, mas caso você queira fazer, você pode também ter essa
parte aí para você fazer, beleza? Galera, é o seguinte, ó, nessa parte aqui a gente faz a correção agora, conferência. Se vocês repararem, vou inclinar a cabeça dela para o outro lado, o corte, ele meio que já está perfeito aqui. Você vê como é simples? É uma coisa que eu gosto bastante de falar com os alunos, ó, deu uma pontinha só que a gente vai fazer a correção lá. Não crie o fantasma, ou seja, criar aquela ideia de que, nossa, é muito difícil. Quando você já entra em qualquer tarefa da sua vida pensando que aquilo é muito difícil, se torna impossível, tá? Quando você vai com aquela cabeça de, pô, se alguém fez eu também consigo, basta apenas estudar e ter o conhecimento, tudo se torna mais fácil. Você viu como é simples? Um negócio muito, muito fácil, mas infelizmente de todos os anos em que eu já dei aula, a maioria dos alunos tem muita dificuldade para poder fazer esses cortes. E é um negócio muito simples. Ó, tirei a pontinha ali, como vocês podem ver, e ficou balinha. Nós vamos fazer a conferência do outro lado, vamos escovar e eu vou mostrar para vocês como fazer a finalização desse corte. Beleza? Ó, agora aqui nós vamos voltar a cabeça do nosso modelo para o outro lado, para a gente poder fazer uma conferência. Por que que eu movimento a cabeça e não faço aqui, ó? Vou pentear aqui, vocês vão me entender. Vamos tirar aqui, ó. Se eu fosse fazer a conferência aqui, ó o que que acontece. O cabelo pega no ombro, pega no trapézio, vira para fora e eu não tenho noção de como que ele realmente está. Quando eu faço a inclinação e eu viro a cabeça da cliente, mais um pouquinho, opa, vamos virar mais um pouquinho, ó. Aí eu estou num espaço livre. Aí eu venho aqui, faço o penteado e aí eu vou realmente ver as pontas que estão passando. Se vocês repararem, a ponta passou a mesma pontinha que passou do outro lado, ó. Tá vendo? Então, ó, minha linha de corte já está aqui, ó. Eu venho aqui e só faço o fechamento, ó. Só para deixar o bico perfeitinho, beleza? Se você quiser inclinar assim, se tiver com dificuldade de ter visibilidade, não tem problema. Nas regiões acima da orelha, o ideal é você pentear bem o cabelo para não ter a falsa sensação. Por quê? O cabelo vem coladinho, ele pega na orelha, ele levanta e dá a falsa sensação de que diminuiu, mas ele não diminuiu. Quando você verificar, esse cabelo está perfeitinho ali, beleza? Ó, confere aqui, tem mais uma pontinha aqui embaixo, provavelmente é dos fios de costeleta. E aí, olha que lindo, tá vendo? Um caimento bem encaixadinho, bem perfeito. Se fizer assim, galera, não tem como dar errado. Agora vamos para a parte da escovação e aí a gente vai mostrar para vocês como fazer o desfiado.